Quero uma grana que tô precisando. Lembra que você só tá viva por minha causa, sua ingrata. Aquela tua mãe não valia nada mesmo. Foi isso que ele disse, com os olhos fundos, voz trêmula e as mãos sujas tentando alcançar a minha bolsa. 20 anos sumido, 20 longos anos. E a primeira coisa que ele me disse foi isso. Nada de minha filha, nada de me perdoa, nada. E por incrível que pareça, eu fiquei sem reação e mais magoada do que aquele homem já havia me deixado. Não sabia se empurrava, gritava ou chorava. A cena era absurda. Um homem sujo, fedendo a urina e cachaça, ali na calçada, me encarando com raiva, como se fosse eu a culpada, como se eu devesse algo a ele, meu pai. A primeira e última vez que ouvi falar dele foi no dia em que ele deixou minha mãe no hospital com uma cesárea aberta e uma conta bancária zerada. Minha mãe nunca me escondeu a verdade. Sempre disse com um olhar calmo, mas uma voz que quebrava um pouco no final. Ele levou tudo, até a televisão. Eu ainda estava com o corte dos pontos. Quando cheguei em casa e estava vazia, você estava recém-nascida e me olhou com esses olhinhos castanhos que até hoje você tem. Foi daí que eu tirei forças de onde eu não tinha para te criar, construir uma vida melhor para a gente. Cresci ouvindo histórias que pareciam ficção. Ele tinha tirado o carro, a poupança, as joias da minha avó e até um cofrinho meu, que ela tinha comprado para guardar moedas de R$1. Quando saímos do hospital, a porta de casa estava arrombada. A vizinha disse que ele apareceu de madrugada com um caminhão pequeno e levou os móveis. Minha mãe gritava no meio da rua, segurando o corte da barriga com uma mão e o meu corpo com a outra. Eu juro, ele nem olhou para trás. Júlia, nem para ver se você estava viva ou com saúde. Tive de ir sozinha no cartório escolher seu nome. Eu escutei isso 1000 vezes. E mesmo assim, quando o vi naquela rua do centro da cidade, quase não acreditei. Ele era um amontoado de pano, barba grossa, olhos mortos. Mas era ele. A mesma boca fina, o mesmo nariz torto. Eu sabia. Demorei 3 horas para processar. Voltei para casa atordoada. E passei a noite tentando entender se devia ir falar com ele. Se ele estava fingindo, se era golpe. Mas algo me puxou de volta 2 dias depois. E eu acabei indo. Fui uma burra, uma completa idiota, querendo fechar um ciclo. Ele me reconheceu na hora. Não esperava isso. Pensei que ia ouvir um "Quem é você?" e alguma dúvida. Mas não. Ele se levantou devagar, se aproximou e disse: "Sabia que você ia vir, obediente que nem aquela mulher. E o dinheiro trouxe, né?" Eu esbocei um sorriso, de nervoso e tristeza. Mulher? Que mulher ele está se referindo? Mesmo quebrada por dentro, eu retruquei. Você sumiu, destruiu minha mãe, me deixou recém-nascida. E agora quer conversar? Ele não piscou, não se abalou. Disse como se fosse óbvio. Você tem um bom emprego. Sei que tem. E eu tô morrendo. É sua obrigação, sua ingrata. Entendeu? Aquilo me queimou por dentro. A obrigação, a palavra ficou ecoando na minha cabeça. Ele me olhava como se eu fosse uma vaca leiteira, um objeto que você usa e depois descarta. Não como filha, nem como ser humano. Minha mãe teve que vender empada na feira com ponto aberto, enquanto você estava onde? Comendo picanha com outra mulher? Jogando no lixo o dinheiro da gente em quê? Você não entende. A vida me deu rasteira. Eu perdi tudo também. Não foi minha culpa. Ah, claro, a vida. Foi a vida que fez você levar a aliança da minha mãe e trocar por droga, né? Ele perdeu a paciência. Levantou a voz. Me chamou de ingrata. Disse que eu era igualzinha a ela. Uma mimada inútil. Aí tentou puxar minha bolsa. Eu desviei com força e ele tropeçou. Caiu no chão como um boneco velho. Fiquei ali parada, ouvindo ele gritar que eu era uma aberração, que não servia para nada. Fui embora de coração partido, com lágrimas pelos meus olhos. Aquele foi o pior dia da minha vida. 2 dias depois,
recebi uma mensagem de um número desconhecido. Seu papai foi pego e deve muito pra gente. Ele falou da filha amada dele. Se quiser ver ele de novo inteiro, é melhor vir e pagar o que ele deve. Vem aqui, sem nome, sem endereço, só isso. Fiquei olhando a tela por alguns segundos, o coração disparado. Pensei em bloquear, pensei em apagar. Mas o "vem aqui" ficou grudado na minha cabeça. Abri o navegador. Comecei a buscar o nome dele, o nome antigo dele, na esperança de descobrir se tinha morrido, se tinha ficha criminal, qualquer coisa. Mas nada, nenhum rastro. Era como se ele tivesse sumido do mundo por 2 décadas e voltado do esgoto. No fim do dia, fui até a praça, só para tirar a dúvida. Ele não estava lá. Voltei no dia seguinte. Falei com um senhor que vendia cigarro solto na calçada. Quando mostrei a foto antiga do meu pai, ele me olhou e disse: "Ele foi levado por um cara de boné, grandão. Tava devendo uns 300 conto na boca, fazia meses. Tava na base da ameaça já. Quem levou?" Ele puxou o cigarro da boca, coçou a barriga por baixo da camisa surrada. Seu pai gritava o nome de uma filha. Dizia que ela ia vir pagar, que ela era rica, que se matassem ele ia dar problema. Me deu vontade de vomitar. Você sabe onde ele está? Se ainda estiver vivo, deve estar no galpão da rua da Delegacia Velha. Mas, se for mesmo filha dele, cuidado. Aquilo lá é encrenca. Tremia o tempo todo. Não sei o que eu estava fazendo. Parte de mim queria ver se era verdade. Parte de mim queria gritar com ele até ele sumir de novo. E uma parte, bem pequena, queria entender. O galpão era sujo, velho, cercado de entulho e deserto. Bati na porta de ferro. Um homem abriu, com um braço tatuado e uma cicatriz no supercílio. Me mediu dos pés à cabeça. Deve ser a filha daquele lixo. Veio pagar a dívida do papai? Eu só quero saber se ele está vivo. Tá, por enquanto. Mas não sei dizer por quanto tempo mais. Eu respirei fundo. Fiz a cara mais fechada que eu tinha naquele momento e entrei. Ele estava jogado num colchão rasgado, com um corte no rosto e as mãos amarradas com fita plástica. Me olhou como se eu fosse um anjo. "Júlia, eu sabia que você vinha. Filha, me tira daqui. Eu imploro. Eles vão me matar. E o que você quer que eu faça? Pegue meu cartão e pague seus erros de novo?" "Não." "Não com cartão, mas... lembra daquela caixa de papelão marrom que sua mãe guardava no armário? O que tinha dentro era meu. Uma parte era minha. Ela roubou aquilo. Me dá só o que é meu e eu sumo da sua vida. Te deixo em paz." Ele estava falando da caixa da herança da minha avó. A herança que minha mãe dizia que ele já tinha roubado. Ou ela mentiu. Ou ele estava mentindo. Um dos dois. Você está mentindo. Como sempre fez comigo e com minha mãe. Se eu morrer aqui, você vai viver com essa dúvida. E se, dessa vez, for verdade? Fiquei ali, parada, ouvindo ele suplicar, enquanto o homem tatuado atrás de mim segurava um revólver nos dedos, como quem avisa: o tempo acabou. Fiquei ali por longos segundos, olhando o homem que me colocou no mundo e que por 20 anos fingiu que eu não existia. Agora, ele estava à minha frente, amarrado, sujo, quebrado, tentando negociar o passado com palavras tortas e um último blefe. O homem tatuado se impacientou. "Vai pagar ou não? A gente termina o serviço agora e aproveita e te passa também." Meu pai arregalou os olhos desesperado. "Júlia, por favor! Eu sei onde sua mãe guardou aquilo. É só me tirar daqui. Eu juro que desapareço. É só o que eu peço. Só isso. Você jurou que voltava quando eu nasci. Jurou que era por amor. Jurou que não ia deixar ela sozinha. Vai fazer de novo e de novo." Ele chorava. Mas era um choro feio, desonesto. Era o choro de quem chorava por si, não pelos outros. "Pelo amor de Deus, filha. Você vai me deixar morrer aqui? Você morreu para mim no dia em que levou até meu cofrinho, da tua própria filha." Me virei para o tatuado. "Quanto ele deve?" 4.000.
mas posso fazer por 3, à vista. Puxei a bolsa devagar. Senti a carteira. Respirei fundo e olhei direto nos olhos do meu pai. Eu não vou pagar a dívida de um covarde, mas vou te tirar daqui. Só para não dizer que sou igual a você. Saí do galpão, falando que ia sacar o dinheiro no banco e já voltaria. Liguei para a polícia em seguida. Esperei na esquina, sem ser vista. Quando as viaturas chegaram, me afastei. Ele foi levado. O agiota também. Não sei como não pensei nisso antes. Não era meu trabalho resolver com dinheiro. 2 semanas depois, recebi uma carta do hospital público onde ele foi internado. Ele estava com cirrose avançada, tuberculose, pneumonia, sem documentos. Internaram como indigente. Morreu na madrugada de terça-feira, sozinho e sofrendo. Eu não senti nada. Não chorei e nem sorri. Não valia a pena mais, mas fiquei em silêncio por muito tempo. No fundo, ele tentou me carregar com ele até o fim. Quis jogar o peso da culpa nos meus ombros, mas não conseguiu. Dessa vez eu não me curvei. Não fui a filha que ele tentou transformar em submissa. Dias depois, fui até o armário da minha mãe. A caixa marrom estava lá e fui ver o que tinha. Cartas da minha avó, algumas fotos, um broche antigo, R$ 100 em notas velhas. Nada mais. A única herança que ele deixou foi a certeza de quem eu nunca quero me tornar. Nunca. Minha mãe apareceu atrás de mim no corredor em silêncio. Sentou ao meu lado. Ele achou que eu guardei dinheiro, mas eu só guardei o que sobrou de mim, depois que ele abandonou a gente. Momentos em que achei que ia dar tudo certo na vida. Agora é você que descansa, né, mãe? Ela não respondeu, mas segurou minha mão como quando eu era pequena e a gente não tinha nada, além uma da outra. E pela primeira vez, eu senti que o ciclo de sofrimento tinha terminado.